Você já ouviu alguém ser chamado de fascista numa discussão online? Ouviu a palavra fascismo sendo jogada em debates políticos? Mas você realmente sabe o que significa? A maioria das pessoas usa esse termo sem entender seu verdadeiro significado. E isso é um problema, porque quando não sabemos o que algo realmente é, perdemos a capacidade de identificá-lo quando aparece. Vamos começar pelo básico. Fascismo é uma ideologia política que surgiu na Europa no início do século XX. O termo vem da palavra italiana fascio, que significa feixe ou grupo. A ideia é simples. Varas individuais quebram fácil, mas juntas em feixe ficam fortes. Esse simbolismo já revela muito sobre o fascismo. Ele valoriza o coletivo acima do indivíduo, mas não qualquer coletivo. Um coletivo muito específico baseado em nacionalidade, etnia ou raça. O fascismo nasceu oficialmente na Itália com Benito Mussolini em 1922. Depois se espalhou pela Europa, com Adolf Hitler na Alemanha sendo o exemplo mais extremo e devastador. Mas por que surgiu? A Europa estava em crise após a Primeira Guerra Mundial. Havia desemprego, inflação, instabilidade política e medo do comunismo. As pessoas buscavam ordem, segurança e alguém que prometesse restaurar a grandeza perdida. Agora vamos aos elementos centrais do fascismo. Primeiro, o ultranacionalismo. Fascistas acreditam que sua nação é superior às outras e deve ser glorificada acima de tudo. Eles romantizam um passado glorioso, muitas vezes inventado ou exagerado. A promessa é sempre restaurar essa grandeza perdida. Você vê como isso pode ser atraente em tempos de crise. Segundo elemento, autoritarismo extremo. No fascismo, existe um líder carismático que personifica a nação. Esse líder está acima das leis e instituições. Sua palavra é final. A democracia é vista como fraca e ineficiente. O fascismo promete ordem através de mão forte. As liberdades individuais são sacrificadas em nome da segurança coletiva e da unidade nacional. Terceiro, militarismo e culto à violência. Fascistas glorificam a guerra e a força militar como expressões da grandeza nacional. A violência não é vista como último recurso, mas como ferramenta legítima e até nobre. Grupos paramilitares surgem para intimidar opositores. A sociedade é organizada em termos militares, com hierarquia rígida e obediência absoluta. Quarto elemento crucial, o inimigo interno e externo. Todo regime fascista precisa de inimigos para culpar pelos problemas da nação. Podem ser grupos étnicos, religiosos, políticos ou sociais. Esses inimigos são desumanizados através de propaganda. Eles são apresentados como ameaça existencial, que justifica medidas extremas. Essa tática une a população através do medo e do ódio comum. Quinto, controle da informação e propaganda massiva. Fascistas entendem o poder da narrativa. Eles controlam meios de comunicação, reescrevem história, criam realidades alternativas. A verdade objetiva é substituída por verdade nacional. Intelectuais, artistas e jornalistas independentes são silenciados ou cooptados. A educação vira doutrinação. Sexto elemento, corporativismo econômico. Diferente do comunismo, o fascismo não abole propriedade privada, mas o Estado controla a economia através de empresas que servem interesses nacionais. Sindicatos independentes são proibidos. Greves são tratadas como traição. A economia existe para servir o poder do Estado, não o bem-estar individual. Agora a pergunta importante: existe fascismo no mundo moderno? A resposta é complexa. Fascismo clássico como Mussolini e Hitler criaram é raro hoje, mas elementos fascistas aparecem em vários lugares. Vamos aprender a identificar sem paranoia, mas também sem ingenuidade. Primeiro sinal de alerta: retórica de nós contra eles levada ao extremo. Quando políticos constantemente dividem a sociedade entre povo verdadeiro e inimigos internos. Quando grupos são sistematicamente desumanizados.
quando diferenças são tratadas como ameaças existenciais. Isso não é debate político normal, é terreno perigoso. Segundo sinal, ataques constantes às instituições democráticas. Quando líderes atacam imprensa livre como inimiga do povo, quando o judiciário é pintado como obstáculo corrupto, quando eleições são deslegitimadas antes mesmo de acontecer, quando checks and balances são vistos como problema, não solução. Democracia tem defeitos, mas atacar seus fundamentos é diferente de reformá-la. Terceiro sinal, culto à personalidade do líder. Quando um político se apresenta como o único capaz de resolver problemas. Quando críticas a ele são tratadas como ataques à nação. Quando sua imagem está em todo lugar. Quando seguidores demonstram lealdade emocional e racional. Líderes democráticos servem o povo, não o contrário. Quarto sinal, glorificação da violência política. Quando violência contra opositores é minimizada ou celebrada. Quando grupos armados intimidam adversários. Quando retórica militarista domina a política. Quando força é vista como solução preferencial. Democracia resolve conflitos através de debate e voto, não violência. Quinto sinal, nostalgia de passado mitificado. Quando há promessas constantes de restaurar grandeza antiga. Quando história é simplificada em narrativa de glória perdida. Quando modernidade e mudança são pintadas como degeneração. Sociedades saudáveis honram o passado, mas olham para frente. Mas atenção, nem tudo é fascismo. Essa palavra virou tão banalizada que perdeu significado. Conservadorismo não é fascismo. Nacionalismo moderado não é fascismo. Políticas de segurança rígidas não são automaticamente fascistas. Discordar de você definitivamente não é fascismo. Precisamos de precisão nesse debate. Fascismo é sistema específico, com características identificáveis. Não é apenas autoritarismo genérico. Não é toda forma de intolerância. Não é sinônimo de mal. Usar a palavra incorretamente diminui seu poder de alertar sobre perigos reais. É como gritar lobo quando não há lobo. Então, como nos protegemos de tendências fascistas, sem ver fascistas em todo lugar? Primeiro, educação. Conhecer história evita repetição. Segundo, defender instituições democráticas, mesmo quando imperfeitas. Terceiro, resistir à tentação de soluções simples para problemas complexos. Quarto, manter empatia mesmo com quem discordamos. Quinto, valorizar verdade factual sobre narrativas convenientes. O fascismo se alimenta de crises, medo e divisão. Cresce quando pessoas se sentem ameaçadas e buscam proteção em líderes fortes. Prospera quando democracia parece fraca ou corrupta. Se fortalece quando perdemos capacidade de diálogo. Por isso, a melhor defesa é sociedade informada, engajada e comprometida com valores democráticos. Agora você entende o que realmente é fascismo. Não é apenas insulto político, é ideologia específica com história e características definidas. Pode reconhecer elementos fascistas quando aparecem, mas também evitar acusações levianas. Esse conhecimento é sua ferramenta para participar de debates políticos com mais profundidade e responsabilidade. Use com sabedoria.